como descobrir uma traição? Como saber se você está levando galho? Olá, eu sou a Eri, escritora do livro O Casamento é como um Submarino, onde ajudo pessoas a se blindar contra relacionamentos tóxicos e a construir relacionamentos, sabe, gostosos de se viver. E, gente, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, tipo, como descobrir, como a gente ter a certeza? Bom, a certeza só fragando mesmo. Mas assim, as pessoas, quando estão traindo, sabe, começam a se comportar de um jeito aí que não sou eu que falo, é a psicologia que explica o porquê que essas pessoas se comportam desse jeito quando estão traindo. E se você vê esses comportamentos ali no seu parceiro, talvez seja isso mesmo. Mas antes de começar, gente, deixa eu aclarar uma coisa. Olha, se tá tudo bem em seu relacionamento, você simplesmente coisa neurose da sua cabeça, você tem um relacionamento sólido, olha, não vai pesquisar não vai indagar não, porque você vai ficar como uma louca lunática, sabe? Você tem que ter a intuição e você tem que estar suspeitando de alguma coisa. Se você tem a suspeita, você vai notar aí uma mudança de comportamento ali no seu parceiro. Às vezes ele muda, fica mais distante, ele fica meio irritado, sabe? Ele fica na defensiva, ou é uma mudança repentina há muito, sabe? De repente ele começa a te trazer flores, ele começa a ter atenções exageradas, ele tá muito atento, é demais, sabe? Uma mudança de comportamento drástica, sabe? Isso é um sinal de que tem algo, opa, acontecendo, porque as pessoas, quando elas estão fazendo algo errado, elas normalmente começam a liberar mais cortisol e isso muda o comportamento da pessoa, isso gera uma adrenalina na pessoa, então a pessoa começa a fazer coisas às vezes aleatórias, sabe? Quando não é muito distante, talvez fica muito apegado. Tem gente que já é apegada e se ele sempre for assim, não está acontecendo nada. Mas se de repente ele nunca foi, ele nunca me trazia flores, ele nunca me convidava para sair de repente, ele nunca fazia surpresa e de repente ele começou a fazer essas coisas, pode ser que ele esteja fazendo isso para despistar. Mudança na higiene. Assim, se você vê que seu parceiro, ele antigamente, ele saía do trabalho e voltava e ele saía para o trabalho e ele voltava do mesmo jeito, com a mesma roupa, assim, mas de repente ele começou a chegar tudo cheiroso, ele de banho tomado, cara, isso é evidente que alguma coisa aconteceu. Olha, geralmente os homens, meu canal ele é mais dirigido às mulheres, né? Então eu vou falar aí mais que todo para as mulheres. Normalmente os homens, quando eles estão apaixonados, eles gostam de uma mulher, eles entendem que a higiene, o aroma, é um sentido aí que eles gostam de agradar pelo sentido do olfato. Então, assim, quando eles se apaixonam por uma mulher, eles tendem a tomar mais banho, sempre estar bem pinchado, colocar muito perfume e se de repente ele sai para o trabalho e de repente volta tudo de banho tomado, tudo perfumado, cara, isso é muito estranho, porque olha, o perfume não tem perfume, nem os mais caros do mundo suportam aí 8 horas de serviço na rua, sabe? O nervosismo. Às vezes, quando uma pessoa está em um movimento estranho, ela vai se tornar uma pessoa um pouco nervosa, uma pessoa um pouco nervosa. Por exemplo, você pergunta alguma coisa para ela e ela começa, ¿quê? Por quê? Você está perguntando isso por quê? O que você viu? Quem te falou isso? Sabe? Uma pessoa que está na defensiva. E isso me leva a outra parte aí, que muitas vezes as pessoas inventam histórias. Aí você pergunta uma coisa para a pessoa e ela inventa uma história e ela está mentindo uma história e você vê que é uma história meio trabalhada, sabe? Uma coisa meio que não tem nada a ver. Aí para você flagrar aí
a pessoa mentindo, você pode fazer uma pergunta e começar a dar corda. Se essa pessoa ela fica muito é porque eu fui, ou começa a mudar a história, de repente é um sinal claro que essa pessoa está mentindo. Um controle excesso aí pela sua privacidade. Olha, essa aí é a mais comum. A pessoa tem um cuidado extremo com o celular. De repente, você antes tinha a senha do celular dele e já não tem mais. De repente, ele não te empresta o celular nem para tirar uma foto. Você precisa tirar uma conta aí na calculadora. Ele prefere ir pegar a calculadora dele lá na gaveta, subir uma escada aí em algum lugar, ou ficar tipo te enrolando para te emprestar o celular. Cara, quando uma pessoa está ocultando uma coisa, aí você nota. Leva o celular até pro banheiro. Ele não larga o celular de jeito nenhum. Esse é um sinal aí de que a pessoa está escondendo alguma coisa. Menos tempo para você e para compartilhar aí com você e sua família. Olha, gente, todo mundo tem 24 horas no dia. De repente, ele era uma pessoa muito presente, sempre estava aí com vocês, sempre estava com a família, igual pode ser uma mulher ou um homem, sempre estava, e de repente vocês têm menos tempo para compartilhar aí, para falar. De repente começam a surgir eventos inesperados. Um exemplo, ele nunca ficava depois da hora no serviço. Agora, de repente, ele começa a chegar tarde em casa. De repente, começam a acontecer reuniões de trabalho, coisa que nunca acontecia. Gente, mas isso são casos. Tipo, não casos esporádicos. Pode ser que isso aconteça uma vez ou outra no trabalho. Mas quando é sempre, nunca era assim. E de repente sempre está acontecendo. Toda quarta-feira, toda quinta-feira, todo sábado, de repente, uma viagem inesperada, uma sexta-feira, ou invenções. De repente, essa pessoa não era tão proativa, de repente essa pessoa começa a viajar, a sair demais e ter menos tempo aí para compartilhar com você, é um sinal aí de que pode ter alguma coisa. Mudança no nível de energia. Quando uma pessoa ali tem uma vida dupla, olha, vamos combinar, é muito desgastante, isso exige muita energia. De repente você começa a notar a pessoa muito mais cansada, ela dorme mais, você vê ela nos cantos, meio deprê, meio pensativa, meio, sabe, meio para baixo, muito cansada, a pessoa que dorme muito, não dormia tanto e agora sempre está dormindo demais, tentando evadir a realidade. Cara, isso é um sinal, essa mudança de comportamento também pode ser um sinal de que essa pessoa está passando por um estresse aí que está demandando muito mais a sua energia. E outra coisa também é a mudança nos padrões de sono. Pessoas que têm uma vida dupla, que estão tentando esconder alguma coisa, que estão passando por esse nível de estresse, pode acontecer duas coisas. De repente, essa pessoa tem insônia. Tem muito insônia, você vê essa pessoa preocupada, sabe, pensando demais à noite, fazendo, tipo, suspirando demais. Esse é um sinal de que, esse pode ser um sinal. E a outra que é a pessoa dormindo demais. Sabe, de repente dorme demais, agora parece que está evadindo a realidade. E também, quando as pessoas estão passando por essas situações, aí esse estresse, as pessoas começam a ter comportamentos na hora de dormir. De repente começam a falar dormindo, parece que tem pesadelos, porque quando a gente dorme, a gente canaliza todas as emoções que a gente teve no dia. Então, quando no dia a gente passa por muitas emoções, um vai e vem de emoções, normalmente na noite a gente tem sonos mais agitados. Porque que acontece? Quando a gente
fecha os olhos aí para dormir, o cérebro ele vai fazer como uma faxina aí de todas as nossas lembranças, todas as emoções que a gente teve no dia. É como que se ele descartasse e guardasse o que não presta. Então, quando tem muita coisa aí para processar, a pessoa começa a ter sonos mais pesados. E uma mudança no cheiro da pessoa, uma mudança diferente. Olha, essa é uma coisa que muitas pessoas não sabem como explicar, mas a pessoa sente, sabe? E é difícil de explicar mesmo, mas a pessoa começa a ter uma mudança aí no seu aroma pessoal. De repente ela começa a ter um cheiro diferente. E isso a pessoa mesma, ela sente. E ela começa a ter mudança aí na sua higiene. De repente essa pessoa começa a tomar banho mais frequente, começa a escovar os dentes, tipo de uma forma obsessiva. É como que se ele quisesse apagar um rastro de alguma coisa. E isso é um sinal, cara, que às vezes muitas pessoas dão, é um sinal que muitas pessoas deixam passar, mas sim, porque é uma coisa aí mais biológica que não sabe como explicar, mas você mesmo, você que conhece o cheiro do seu parceiro, você sente, você sabe que tem alguma coisa. E essas são algumas dicas, tem mais dicas aí que eu posso te dar. E se você quer que eu faça um vídeo dando mais dicas, deixa ali nos comentários. Gente, e se você gostou do vídeo, se suscreve, deixa um joinha. Mas assim, eu quero mesmo que você se suscreva. Eu estou precisando de uma quantidade aí mínima de subscritores para começar a fazer lives e trazer aqui terapeutas, trazer psicólogos, trazer outras pessoas com outros depoimentos, fazer aqui uma comunidade de pessoas que se amam e se adoram. Gente, eu também vou deixar aqui o link de meu livro, se você quer conhecer um pouco mais sobre os relacionamentos, quer entender um pouco mais a psicologia dos relacionamentos, entender por que você se comporta do jeito que se comporta, por que existe tanta traição no mundo. Você quer aprender a cultivar relacionamentos saudáveis, se você quer se tornar uma melhor versão de si mesmo para atrair a pessoa certa, eu vou deixar aqui o link de meu vídeo. Então, muito obrigado, nos vemos em uma próxima, porque nesse canal aqui tem vídeo toda a semana. Já se suscreve para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.